Olha que louco, cara. Tem um estudo de caso que foi publicado numa revista, não lembro qual que é, que uma paciente com toque severo, toque severíssimo, assim, toque, tinha depressão. Esse estudo é muito legal. É muito foda. Tá ligado aquela regiãozinha que eu falei do estriado dorsal, que forma hábitos? Essa paciente que tinha um toque severo tentou tirar a própria vida com medicamento e álcool e se entupiu, overdose, teve um coma, entrou em coma e trancou oxigênio no cérebro dela nessa região. Morreu célula na região que forma hábitos. E era uma paciente que tinha toque severo. Além da depressão, ela tinha toque, ela tinha comorbidades, que a gente chama. São duas doenças mentais juntas, ocorrendo ao mesmo tempo. Quando ela acordou, depois de uns 2-3 meses de coma, ela fez uma lesão nessa região dos hábitos e ela acordou sem o toque. Ela foi curada do toque pela lesão. Teve outros problemas. Mas não tentem isso em casa. Importante. Pelo amor de Deus. Por favor. Mas é que basicamente, o que eu quero dizer? Porque na neurociência, esses estudos de lesão nos dizem muito sobre o que aquela área do cérebro faz. Porque se ela para de funcionar, você vê o que mudou. O toque, cara, é um super hábito. O cara vê isso daqui, um estímulo, a latinha tá... Ele bota aqui. É um super hábito que incomoda a pessoa, ela não consegue deixar de fazer. Tem um termo que a gente usa para pacientes com lesões frontais, né? Eu sou neuropsicólogo, trabalho com pacientes neurológicos, né? E lesões frontais tem um termo que a gente chama de que é comportamento de utilização. Né? Então, o paciente com lesão frontal, se ele senta aqui, ele vai começar a mexer em tudo. Não vai conseguir se controlar, vai pegar isso, vai pegar aqui, vai abrir aqui, vai... Por quê? Porque, de certa forma, prejudicou esse padrão inibitório. Então, ele tá... Entendi. Ele tá... O que te aparecer na frente dele faz ele... produz comportamento nele. Ele não consegue inibir o comportamento ou ter um comportamento objetivo, direcionado a um objetivo. Isso é muito, muito bacana. Se eu tô aqui com o paciente, analisando o paciente, se eu botar o meu telefone aqui em cima da mesa, ele vai pegar. Ele não consegue racionalmente segurar a onda. Não consegue racionalmente segurar a onda. Caralho, que pira. E cara, se você dorme mal, se você tem privação de sono, uma das regiões que fica deficitária em atividade no outro dia, de forma aguda, logo que você acorda, é o córtex pré-frontal. Então, por isso que a pessoa... Acorda idiota. Cara, acorda mais impulsiva, então come mais porcaria, não consegue controlar, já não vai treinar, já fica mais impulsivo e com o pavio mais curto, mais irritado, mais agressivo, sem paciência. E aí você pensa, cara, tem um estudo publicado na revista... Menos atenção. Daí dificulta a memória operacional, dificulta o armazenamento de informação. Aí não estuda direito. Aí não aprende. Uma zona do caralho. O bagulho é dormir. É foda, velho. Cara... Aí você vê, aí o cara que tá assistindo aqui, ele fala assim... mas eu consigo dormir de 5 horas e acordo bem. Tem um estudo publicado na revista Sleep, que é uma das melhores revistas do mundo, que o cara levou um monte de gente pro laboratório, estudantes, e deixou a galera dormir lá e foi fazendo teste nessa galera por alguns dias. Mas ele separava em grupos. Alguns dormiam 8 horas, outros 6 horas e outros 4 e um virou à noite. Isso. E ele foi testando memória, raciocínio lógico, etc. O que ele viu? O grupo que dormiu 8 horas foi o que saiu melhor. O que dormiu 6 horas já teve um déficit. O que dormiu 4 horas foi horrível. E o que virou à noite foi uma péssima. Mas quando ele passou um questionário para essa galera, perguntando como que eles se sentiam, se estavam meio zoado ou não, o grupo que dormiu 6 horas falou que estava tão bem quanto o grupo que dormiu 8. Mas nos testes, eles foram pior que o grupo que dormiu 8. Então você tem a sensação que está tudo bem, mas não tá. Você tá com déficit. Não tem que dormir, cara. E hoje, a sociedade dificulta nosso sono, cara. Porque, por exemplo, uma das coisas que mais ajuda, e é padrão ouro, ó, galera, isso aqui é utilidade pública, cara, porque outra pandemia dentro da clínica é remédio para dormir, tá? Perfeito. Uma das coisas padrão ouro para tratar insônia é o que a gente chama de higiene do sono. O que é higiene do sono? Você entender o comportamento de dormir, você entender o ato de dormir como um comportamento. Então, quando você está chegando à noite, que você começa a escurecer, você tem que começar a diminuir as luzes brancas, parar de fazer atividades que te deixam muito elétrico, evitar o uso de psicoestimulante, usar luzes quentes, isto é, luzes mais avermelhadas, mais amareladas, porque lembra o fogo. Por que meia-noite se chama meia-noite, cara? Porque é no meio da noite. E aí a galera normalmente dorme meia-noite, 1h da manhã. Cara,
Meio da noite você tinha que estar dormindo já tá no meio da noite. 99,5% da nossa vida no planeta, não existia luz artificial. A gente escurecia, a gente ia pra caverna, fazia um fogo, que é amarelo, contava alguns tipos de história, por isso que história engaja, a gente chama de storytelling, quando você conta história, o pessoal presta atenção, porque evolutivamente foi selecionado pra ser assim. Isso aqui é um storytelling. E dormia, cara, e você dormia. Aí você acordava de manhã por volta das 5, 6 horas, 7 alguns, ia caçar, depois do almoço, porque o sol estava muito quente, provavelmente você descansava um pouco, que talvez aí venha a função da sonequinha depois do almoço, e depois voltava a caçar de novo. Aí hoje, o Cleitinho, que está nos assistindo aqui, ele vai dormir 4 da manhã, 5 da manhã e acorda meio-dia. Aí não sabe porque tá triste e porque tá meio deprimido. Porque não é natural a gente dormir 4 da manhã, cara. Não existe, Igor, presta atenção em mim, cara. Não existe pessoa noturna, cara. Alguém enxerga no escuro? Alguém tem receptor de visão noturna? Coruja, velho, porque é uma espécie noturna. Mas por que pra mim é tão confortável ficar acordado até 4 horas da manhã? Porque você tá fazendo alguma coisa. Provavelmente tá engajado em alguma atividade. E habituou desse jeito. Só que isso é extremamente, velho, prejudicial. Mas muito prejudicial. Pode botar na capa aí do corte depois. Mas eu estou me expondo. Imagina o seguinte, o teu olho foi construído para enxergar durante o dia. Os nossos receptores estão modelados para responder para uma faixa de frequência do espectro magnético. Esses receptores vão produzir a tua imagem visual. Eles vão lá para o córtex e vão produzir o córtex subcalcarino e vão produzir a imagem visual. Atrás desses receptores a gente tem umas células que a gente chama de células ganglionares. Nessas células a gente tem outros receptores específicos que são parecidos com esses receptores visuais, mas eles não mandam informação para o córtex visual. Eles vão mandar a informação para o núcleo que a gente chama de núcleo supraquiasmático, perto do hipotálamo, certo? Na parte anterior do hipotálamo. E essa região vai ajudar a regular o sono, modelando a atividade do hipotálamo e modelando a liberação de melatonina também numa outra glândula, certo? E de cortisol, via hipotálamo. Certo? Então, de certa maneira, ficar acordado de noite é antinatural. Você está indo contra todo um sistema que foi selecionado durante milhões de anos. Tá. A gente chama isso de incompatibilidade evolutiva. Ainda assim vão me fuder, porque, pra mim é normal, na verdade, que as coisas terminem por aqui quando é meia-noite. Eu já devia estar dormindo há mó tempão, eu imagino. Tá muito errado, cara. É que eu não tenho escolha, né? Eu sei. Por que trabalhador noturno ganha muito adicional de insalubridade? Porque é péssimo pra saúde fazer plantão. Cara, eu já atendi muito médico depressivo que eu sugeri tirar o plantão, o cara melhorou. Não é normal ficar dormindo tarde, cara. Pensa assim, ó, a gente chama isso de incompatibilidade. Jean, deu ruim aí no... Não, presta atenção aqui, isso aqui é importantíssimo, cara. Incompatibilidade evolutiva. O nosso sistema morfológico e fisiológico foi selecionado pela evolução em um ambiente. Um ambiente, olha que interessante, cara. Agora tu vai começar a entender o porquê que existem tantas doenças atualmente. Por que nossa clínica tá cheia. Um ambiente lá atrás, que os nossos ancestrais foram selecionados, a espécie humana há pelo menos 200 mil anos. Cara, 200 mil anos. A gente nem consegue imaginar o que é 200 mil anos. A gente vive 80. É muito tempo. Sem luz, relativamente pouca comida e muita necessidade de fazer exercício para caçar e coletar. Então 40, 50 quilômetros caminhando por dia. Hoje a gente vive num ambiente com muita luz natural, onde a gente não precisa fazer tanto exercício e a gente tem comida com alta densidade calórica e não precisa fazer esforço para ter elas, porque está na geladeira, ou pede no iFood. Qual que é a resultante dessa incompatibilidade evolutiva? Um mar de sobrepeso e obesidade, um mar de insônia e um mar de depressão. E ansiedade. Você entendeu? O nosso sistema, cara, não foi construído para viver nos tempos atuais. Se você não prestar atenção nisso, você tende a automatizar para o outro lado e começar a ter comportamentos que vão diametralmente ao oposto para o que você foi selecionado a fazer. Pensa assim, cara. Em 2017, os caras ganharam um prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia porque eles caracterizaram os genes do núcleo supraquiasmático que o Fábio falou, que a gente chama, eles botaram um nome super criativo. Genes relógio. Genes relógio, que é o relógio do nosso corpo.
Tá. Você tem que pensar que o gene, ele é uma informação para você produzir uma proteína. Esse gene ele funciona mais ou menos assim, ele tem uma frequência de produção de uma proteína. Essa proteína vai se acumulando, e aí quando ela se acumula num determinado volume, meio que ela te bota para dormir. Tá. Certo? E isso acontece num ciclo de 24 horas. Tá. Então você começa a produzir proteína, ela se acumula na célula, e quando ela enche a célula, ela inibe a produção dela mesma. E isso acontece em 24 horas. Por isso a gente tem o chamado ciclo circadiano. Ciclo circa de ciclo de ano, de um dia. Ciclo circadiano. Sabe o que começa a dar o start na produção dessa proteína? Luz natural. E sol, luz natural. Aqueles receptores que eu te falei. Do olho. Então, se você acorda... Eu sei que é muita informação, cara, mas é importante. Não, eu tô curtindo. Vai lá, porra. Se você acorda 8 da manhã e você deixa o seu quarto tudo fechado, sem entrar luz natural, e você só abre a cortina 11, meio-dia, pro seu cérebro você acordou 11, meio-dia. Porque não entrou luz para ativar aquela maquinaria. Então, quem quer resolver problema de insônia ou tem problema de dormir, na hora que acordar, abre toda a casa, cara. Deixa entrar o máximo de luz possível. Caralho, eu tô luz todo natural fudido, pra caralho. cara. Porque assim, eu gosto de ambiente escuro, pô. Não, puta que pariu, velho. Abre a casa, velho. Porra, Isso Igor. explica aí teus episódios de depressão, toque, ansiedade. Você pode botar na Luz conta natural, disso. Cara, tem estudos mostrando, velho, que se você bota a sua mesa na frente da janela, o seu humor começa a melhorar durante o tempo, porque você tá pegando mais luz. A gente não foi feito pra ficar numa caverna o dia inteiro, cara. Por isso que esses programadores são tudo fodidos da cabeça, tá ligado? Vira à noite, no escuro. Por isso que o cara que trabalha com internet também é tudo fudido da cabeça, Cara, será? você tem que ter pelo menos uma luz natural entrando de manhã. Toma café na varanda, passeia de manhã. Você tem que pegar luz nos seus receptores do olho, porque eles vão até o seu núcleo supraquiasmático e vão começar a rodar a maquinaria. De noite você vai sentir sono cedo. Agora, se você acorda 9 horas e se expõe à luz só às 2, quando você vai no mercadinho comprar o almoço, cara, pro seu cérebro você acorda às 2. Aí de noite você vai estar cansado e sem sono. Isso é comum pra mim, inclusive. E você resolve abrindo a janela, velho. Agora- Eu sei que é estranho, mas é exatamente isso. E são coisas simples, né? São coisas relativamente simples. E daí você pensa numa coisa, né, Igor? Porque ele falou assim, dessa incompatibilidade evolutiva, né, cara? E daí, por exemplo, você pensa a epidemia de ansiedade que a gente tem agora, né? Essa epidemia de ansiedade, a maior parte dela é por causa dessas questões de hábitos, certo? Ou seja, você acaba aumentando a atividade das áreas relacionadas à ansiedade, porque o teu córtex pré-frontal não está funcionando direito, e aí você acaba interpretando as situações do dia a dia de uma forma mais catastrófica do que elas são. E aí você não consegue baixar esse nível de ansiedade porque você não tem atividade física. Porque você... E pensa no seguinte, o medo foi feito para você lutar ou fugir, certo? Então o que acontece? Você está com medo de um bicho, você sai correndo, foge dele, quando você se livra dele, você tem, depois de fazer atividade física, você tem aquele, volta para o teu nível basal, certo? Você tem aquele alívio que o pessoal fala, certo? No nosso caso, você fica produzindo ansiedade o dia inteiro, só que você não faz atividade física. Descarrega. Daí você não volta para o nível basal, você está sempre ansioso, sempre ansioso, sempre ansioso. Aí você não dorme direito, está sempre ansioso. Aí às vezes você tem comportamentos compensatórios com substâncias ou vícios comportamentais. Joguinho. Cara, aí, e sabe o que é o pior de tudo, velho, nessa parada? O nosso cérebro, ele é plástico. Ele fica melhor com o tempo naquilo que você está fazendo. E isso serve para os dois lados. Se você começar a andar de skate, estudar uma nova língua, aprender física, qualquer coisa que você começar a estudar novo, o seu cérebro ele começa a se mudar via neuroplasticidade, fixar aqueles padrões de aprendizado e você começa a ficar melhor, por isso que você aprende algo. Só que, cara, isso funciona do outro lado também. Em outras palavras, uma pessoa que começa a ficar ansiosa e cada vez é mais ansiosa, o cérebro vai ficando bom em ser ansioso. É por isso que quando você trata um paciente com depressão, com ansiedade, logo no início que abriu o quadro, a remissão dos sintomas tende a ser mais fácil. Agora você pega uma pessoa mais velha, 20 anos Muitos deprimida, cara, o cérebro é muito bom em ser deprimido. Cara,
excelente em ser ansioso. Aí fica mais difícil o manejo. Aí muitas vezes é necessário um medicamento.